Houve tiroteio, feridos, tudo na linha vermelha. E o Brasil Urgente Rio mostrou aqui, ó, em primeira mão para você, com exclusividade, no momento da confusão. A repórter Mônica Puga conta agora um pouco mais sobre essa história. Aqui na tela, vai. Os bandidos estavam confiantes no plano de fuga e ainda contaram com a falta de comunicação entre a Polícia Civil e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. Mesmo na hora da volta para casa, na linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade, eles conseguiram fugir. 2 carros com pelo menos 10 homens armados com fuzis e pistolas fecharam a van do DEGASE, que transportava 12 menores infratores. Violentos, eles ameaçaram os agentes. Houve pânico entre os motoristas que passavam pelo local. Os agentes trabalham desarmados. O motorista da van estava tão nervoso que não conseguiu abrir a mala do carro. Ele foi agredido e os bandidos, então, atiraram para arrebentar o cadeado e libertar os menores. Os bandidos fugiram com 3 menores em direção à Baixada Fluminense. Outros 3 tentaram escapar, mas foram recapturados. 2 adolescentes foram feridos de raspão pelos disparos dos bandidos. Os 3 menores resgatados pelos comparsas têm 17 e 15 anos de idade, todos com diversas passagens pela polícia. O principal alvo da ação criminosa é conhecido por 5 mil e foi apreendido semana passada roubando um depósito de gás. Ele atirou várias vezes antes de ser detido e já foi autuado 9 vezes por assalto à mão armada. Mesmo assim, não havia escolta para o transporte durante o percurso. Devido ao tempo, qualquer triagem mais apurada de um completo desconhecido, ela fica impossível. Se a agência daqui tivesse mais 2 dias, com certeza todos os dados seriam coletados. Nem a Polícia Militar, a Polícia Civil ou a DPCA, nem a agência aqui do DEGASE tinha informações sobre a periculosidade desse conhecido como 5 mil. Era um completo anônimo. Ele perdeu o anonimato nessa ação. E com a perda do anonimato, com certeza, ele vai ser apreendido e vai cumprir socioeducação dentro dos aparelhos do Estado. Isso ele pode ter certeza. A ousadia dos bandidos revela um dado preocupante: o aumento do número de menores no tráfico de drogas. No mês passado, 481 menores foram apreendidos em operações policiais, 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Menores que cumprem medidas socioeducativas em fortalezas assim. A internação é provisória, mas os muros altos e o arame farpado são para impedir fugas. Só aqui no Instituto Padre Severino há cerca de 300 menores infratores. O sistema funciona como nos presídios. A rivalidade entre eles é tão grande que os menores são separados em galerias de acordo com a facção criminosa a que pertencem. Esta mulher trabalha com os menores e confirma que são perigosos. São rebeldes, são violentos, eles enfrentam, briga com facção rival, tem adolescente que manda nos outros. Na semi-liberdade os garotos saem e voltam com drogas, porque tem um lá dentro que faz com que eles façam isso. Este agente trabalha há 14 anos no sistema e sabe o que é se sentir ameaçado. Há pouco tempo nós tivemos com um adolescente chamado Ezequiel, que era o garoto que matou o João Hélio, aquele menino lá de Bento Ribeiro, e arrastou. Ele, num plantão nosso aqui, ele tentou uma fuga, ele enforcou um colega nosso, né? Esse colega hoje encontra-se com problema psiquiátrico, problema psicológico. Foi em 2007, João Hélio tinha apenas 7 anos de idade. Ele estava no banco de trás do carro da mãe. O carro foi levado por bandidos. O menino ficou preso ao cinto de segurança e foi arrastado por várias ruas. Os assaltantes sabiam disso e não pararam o carro. Pelo menos 2 dos criminosos eram menores de idade. 5 mil, que agora é um dos bandidos mais procurados da cidade, já é um veterano do crime. Um adolescente que, quando for apreendido, vai para trás desses muros. Pelo menos até completar 18 anos. Falar uma coisa para vocês. Na prática, a lei do menor infrator, ela não funciona. Na teoria, ela é linda e maravilhosa. Na teoria, realmente, você até chora lendo a lei. Mas na prática, tá aí, tá provado, não funciona. De imediato, deixa eu conversar agora com o tio Oliveira, que está ao lado do Marco Aurélio Rodrigues, que falou com a gente ontem aqui durante a imagem do helicóptero ao vivo, né? Ele é o presidente do Sindicato dos Servidores do DEGASE. Oi, tia, agora sim, deixa eu te dar boa tarde, porque antes eu não te dei boa tarde, meu amigo. Tá me ouvindo, tia? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Ouvindo, tô sim. Vamos lá. Só de fazer uma correção, Fábio, não são menores infratores, tá? São adolescentes em conflito com a lei. O que mais impressiona nessa história toda é, se é que a gente pode chamar isso em relação a criminosos, é a ousadia.
Não é muito difícil perceber que ali perto de onde aconteceu esse resgate, nós temos o Batalhão da Maré, da Polícia Militar, posicionado inclusive às margens da linha vermelha. Nós temos do outro lado a futura sede do BOPE, aliás, homens da tropa de elite da PM já estão ali no terreno para poder fazer as obras que possibilitem a instalação do batalhão daqui a pouco, se não me engano, ainda este ano. Além, é claro, de todo o policiamento ao redor da cidade universitária, afinal de contas, foi bem ao lado ali do Hospital do Fundão. Agora, o que eu vou conversar aqui com o Marco Aurélio também são outros fatores. Como é que se faz o transporte? Se falam em 12, que seria a capacidade máxima do carro, mas na verdade poderia ter até 17 ali menores dentro dessa viatura. Como é que se faz um transporte desse sem ter nenhum tipo de escolta? Isso é comum? Isso é comum dentro do Degase. Fábio, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É muito comum. Nós transportamos adolescentes para todo o estado do Rio de Janeiro, seja Porciúncula, Bom Jesus, Itabapoana, Campos, Volta Redonda, Resende, qualquer região do estado, esse transporte é feito da maneira como vocês viram que foi feito ontem à noite. Mesmo se sabendo que ali dentro se disse que eram menores que até então pareciam anônimos, mas a equipe que faz esse tipo de transporte não sabe quem está carregando ali dentro? Com certeza, não sabe. Nós, servidores do Degase, até agora, temos muita informação que foi dada posterior ao ocorrido. Quer dizer, nenhum dos funcionários que transportou os adolescentes tinha ciência, bem como o próprio departamento. Não sabia que estava levando um adolescente de grau de periculosidade tão grande, né? Fábio. Olha, Marco, obrigado pela tua presença, obrigado também ontem pelo seu telefonema. Nós conversamos aqui ao vivo durante as imagens do helicóptero, muito obrigado. Obrigado por nos atender também no dia de hoje. Meu amigo, deixa eu só te fazer uma pergunta, por gentileza, né? A população está perplexa, não dá para entender como é que pode adolescentes em conflito com a lei, esse é o termo correto, né? Não são menores infratores, como é que pode realmente esses meninos que cometem crimes bárbaros, até mesmo dentro, né, dos locais dos quais eles ficam ali restritos, né? Como teve aquele caso do menino que matou lá o João Hélio, enforcou um agente, como é que pode não ter sensibilidade por parte das autoridades que esse transporte possa ser feito dessa maneira, dessa forma, a gente sabendo que isso já aconteceu em São Paulo, isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não é um caso isolado, não é um caso exclusivo de ontem, isso já ocorreu inúmeras vezes, a gente sabe que cada vez mais esses meninos estão envolvidos com o tráfico de drogas, a gente sabe que cada vez mais esses meninos estão sem esperança, estão cada vez mais recorrentes para o crime. Como é que pode as autoridades não terem sensibilidade para ter essa percepção? Então tem que arrebentar o cadeado, tem que acontecer o que aconteceu ontem, as pessoas têm que ficar expostas na linha vermelha, embaixo de tiro, embaixo de uma confusão dessas, para a gente tentar entender que esse transporte agora tem que ser feito de uma outra maneira, Marco. Olha, Fábio, na verdade, eu não diria não só o transporte. Na verdade, eu acho que o que os governantes têm que entender é que esses adolescentes, independente de serem adolescentes, cometeram infrações gravíssimas, como foi o caso desses 3 resgatados. Então, independente de se saber ou não a complexidade, nós deveríamos ter uma escolta armada nos dando esse suporte, porque tudo pode acontecer. Não só os agentes dos adolescentes correram risco, mas toda a sociedade em volta está no meio do engarrafamento. O que poderia acontecer ali? Então, na verdade, o que é necessário é que os governos, em geral, tenham a sensibilidade para entender que o sistema socioeducativo, o Degase, no caso do Rio de Janeiro, é área de segurança pública, sim, faz parte do cinturão de segurança pública e deve ser tratado e encarado como tal. Nós trabalhamos em similaridade com o sistema penitenciário e devemos ser tratados como tal, e não como se estivéssemos num abrigo para menores e fôssemos apenas o quê? Orientadores de creche ou educadores sociais. Nós somos agentes, mas que correm risco real de vida. Sim, Marco, olha, evidentemente ninguém vai fazer discurso aqui demagógico, né? Porque eu sou a favor da nova lei da maioridade. Eu acho que a partir de 16 anos, se você pode votar, você também pode ser preso, pode responder pelo crime que você comete. Eu penso assim. Mas antes disso também, você tem que dar escola, tem que dar saúde, há todo um caso, aí uma situação social que começa lá atrás. Enfim, é aquela história de sempre que a gente já conhece aqui. Agora, por favor, Marco, esses 5 mil, esse menino aí que participou aí desses assaltos aí, fez o que fez, como é que o Degase, como é que as autoridades não sabiam do perigo desse rapaz? Se o caso estava exposto na imprensa, aí que eu falo mais uma vez, não faltou sensibilidade, talvez não faltou um pouco mais de conhecimento? Será que ninguém sabia que esse menino é extremamente perigoso?
Pois é, Fábio, na verdade existe um aparato de inteligência que cobre todo o Estado. Nós também não entendemos como é que em momento algum se descobriu. Olha, esse adolescente foi, segundo relatos que nós obtivemos, ele foi chamado de patrão pelos fascinas que foram resgatá-lo. Então, se na verdade ele é chamado de patrão, ele tem uma relevância muito grande para essas pessoas que foram resgatá-lo. Ele não é simplesmente um adolescente que cometeu uma pequena infração. Ele é alguém de relevância. Isso deveria ter sido percebido pela área de segurança pública e relatado ao nosso departamento, bem como a todo o sistema. Mas o que acontece? O DEGAS faz parte desse cinturão? É tratado como área de segurança pública? Não. Então isso se não for encarado dessa forma, provavelmente isso vai ocorrer novamente. Agora querem mexer na segurança da linha vermelha. Ainda bem que aquela, eu não quero nem classificar aqui, mas aquela coisa que aconteceu lá, aquela ideia infeliz daquele prefeito lá de fechar a Ponte do Saber, acabou posicionando viatura da Polícia Militar, ela funilando a saída do FRJ. Ainda bem que tinha viatura da Polícia Militar para minimizar as consequências do que aconteceu ontem. Pelo menos um erro acabou favorecendo uma outra situação, né? Pelo menos agora querem policiar a linha vermelha de uma outra forma. Enfim, vamos aguardar. Olha, eu quero agradecer aqui ao Marco Aurélio. Obrigado, Marco Aurélio, que é o presidente do Sindicato do Pessoal lá do DEGAS. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um grande abraço para você, uma ótima noite, um ótimo final de semana para você. Vamos aqui continuar discutindo sempre esse assunto, porque ele é pertinente. Tá bom, Marco? Um abraço para você. Tia Oliveira, daqui a pouquinho voltando ao vivo para conversar conosco. Obrigado, Marco. Um abraço.